10 horas e mais 51 minutos. Atenção, Ricardo Vinícius de Moraes Nascimento, filho de Paulo César do Nascimento. Por gentileza, entre em contato conosco para a retirada de seus documentos que foram perdidos ou extraviados. Daqui a pouco, na resenha policial do Jornal das 10, um jovem de 21 anos foi fuzilado a tiros enquanto dormia em sua casa na região do bairro Tijuco. Daqui a pouco você fica sabendo, lamentavelmente, a quinta morte por violência em apenas 20 dias em São João del Rei. Daqui a pouco a resenha policial do Jornal das 10. Atenção, moradores da cidade de Santa Cruz de Minas. Devido a uma obra na rede elétrica de Santa Cruz de Minas, por parte da CEMIG, a loja Pipocão de Santa Cruz de Minas, amanhã, sexta-feira, estará funcionando a partir de 13h, podendo ocorrer mais algum tempo ainda, tá? Por isso, a direção, o Jair, solicita que as pessoas possam acompanhar com mais detalhes no Instagram da empresa. Lembrando que as lojas de São João del Rei, no centro e em Matozinhos, estão funcionando normalmente. Um abraço para o nosso ouvinte, o Elci Vinícius, lá no seu artesanato, com a sua turminha, nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira. Ele está mandando um abraço para o cunhado dele, que está me acompanhando na Grande São Paulo. Alô, São Paulo, capital, o Blackout. O Blackout está nos acompanhando lá no bairro Grajaú, na Grande São Paulo. Jornal das 10 atravessando as fronteiras do estado de Minas Gerais. São 10 horas e 53 minutos, 10h53. O Jornal das 10 tem a honra, o prazer de receber, na manhã desta quinta-feira, o professor de Economia da Universidade Federal de São João del Rei, coordenador do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia da UFSJ, o professor Douglas Ferreira, para comentar sobre o balanço da cesta básica em São João del Rei, referente ao mês passado. Meu caro convidado, meu amigo Douglas, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio São João. Receba nossos cumprimentos e saudações da equipe da Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Bom dia, Douglas. Bom dia, Geraldinho, todos os ouvintes da Rádio São João. Sempre um prazer conversar aí com você sobre a cesta básica, essa pesquisa tão importante. Muito bem. A primeira pergunta, para iniciarmos, você poderia apresentar um balanço resumido da pesquisa mensal do NEP referente ao mês de junho? Sim, em junho, a cesta básica ela apresentou uma alta, interrompeu um ciclo aí que nós tínhamos no município de 3 quedas seguidas. Então, nós havíamos registrado quedas em março, abril e maio. E em junho, uma alta, daqui a pouco a gente fala aí da magnitude dela, aproximadamente 4%. E é interessante que quando a gente compara, por exemplo, só em 2024, Geraldinho, nós já temos uma alta acumulada de 7,5% na cesta básica. Só em 2024, ou seja, nos 6 primeiros meses de 2024, a alta já é quase 8%. O salário mínimo ele foi reajustado em 6,9% no ano passado. Então já engoliu ele. Já em relação à cesta básica, sim. Fora os outros gastos que nós tivemos, E nos últimos 12 meses, aproximadamente 8%. Muito bem. Professor, após 3 quedas consecutivas, eu gostaria de saber, a cesta básica apresentou este aumento de aproximadamente 4%. Quais fatores influenciaram, professor, nos preços no mercado? Bom, Geraldinho, só para você ter uma ideia, a cesta básica hoje ela é composta por 13 itens. Desses 13 itens, 10 apresentaram aumentos. E o que explica, principalmente essas altas que nós tivemos no mês de junho, são fatores relacionados à sazonalidade mesmo, alguns fatores que já são típicos desse ano, dessa época do ano, por exemplo, do inverno, mas a seca, esse período, essa redução das chuvas acima do normal nessa época do ano, além das temperaturas mais elevadas. Então isso vai explicar, por exemplo, um comportamento da batata, que a gente vai falar daqui a pouco, que teve um aumento aí muito expressivo no mês.
O leite já se era esperado, mas também veio com um aumento um pouco mais acima do que é normal para o mês de junho. Então, esses fatores são os principais. Volto a dizer, dos 13 produtos, 10 apresentaram altas. Só para o ouvinte ter ideia, o que reduziu? O feijão, a banana e o açúcar. Só esses 3. Esses 3 produtos tiveram queda. Queda no preço. Os outros, as altas mais significativas, tomate, batata, leite, farinha. E o arroz, que já vem num ciclo de alta desde o período de chuvas intensas na região sul, segue em alta no município, 3,18% nesse último mês de junho. Professor, por quais motivos houve aumento do tomate e da batata também? Isso, Geraldinho. O tomate ele apresentou só em junho um aumento de 16%, né? E o que acontece? Aí vem essa questão que eu comentei das questões climáticas, né? Esse período, né, dada essa condição de temperaturas mais elevadas do que o normal para esse inverno, fez com que houvesse uma maturação mais lenta do tomate. Então isso reduz a oferta do produto. Reduzindo a oferta, tende a aumentar o preço, porque a demanda continua ali, vamos dizer, no mesmo nível, né? E a batata, a mesma questão, Geraldinho, a gente está numa época de colheita, né? Está num período de safra. Porém, a seca, ela tem influenciado. A safra ela não tem conseguido ser colhida numa velocidade como se colhia em anos anteriores. Isso também reduz a oferta desse produto, acabando por pressionar com uma elevação de preço. A batata aumentou 12%. E só um dado importante, Geraldinho, se a gente analisa aí desde o ano passado, a batata ela acumula uma alta de quase 70%. Ou seja, comparando junho desse ano, de 2024, com junho do ano passado, a batata já está aproximadamente 70% mais cara. Muito bem, professor Douglas Ferreira. Eu gostaria de saber, o leite é outro alimento que apresentou aumento, segundo essa pesquisa mensal anunciada pelo senhor. Gostaria de saber quais fatores influenciaram na subida do preço do leite. O preço do leite, o consumidor, ele sempre nota, né? A partir ali de março, o preço começa a elevar. Isso está relacionado com uma sazonalidade devido aí ao período de chuvas, né? Como as chuvas aconteceram no final do ano, na verdade agora é um período de seca, de estiagem, isso tende a reduzir a área de pasto, de pastagem, então isso acaba reduzindo a oferta de alimento para esse gado e o produtor ele tem que recorrer a uma maior quantidade, por exemplo, de ração. Então ele tem um gasto com essa ração, porque a pastagem ele não tinha um gasto tão elevado, né? Então, dado que ele tem que complementar a ração dos animais com a ração, por exemplo, milho, enfim, e outros, tende a elevar o preço. Então, esse gasto ele tende a ser repassado para o preço do leite. Só uma informação importante, o preço do leite, no mês ele teve um aumento de 10%, né, um aumento muito significativo, e ele tende a aumentar ainda até agosto. Geralmente, a partir de setembro, o preço do leite começa a reduzir. E o pico dessa redução ocorre entre dezembro e janeiro. É um dos maiores períodos de redução no preço. Muito bem, professor. Eu gostaria de saber, essa pesquisa está limitada a São João del Rei, né? Exatamente. A gente calcula a pesquisa da cesta básica. Tem nada com as cidades da região. Não, só em São João del Rei. Nós visitamos 20 estabelecimentos ao longo de cada mês aqui na nossa cidade. Agora, o senhor tocou num assunto importantíssimo, professor, sobre a visita, né? É verdade que tem algum proprietário de estabelecimento que não gosta muito da visita, que atribui ela como se fosse também uma fiscalização, ou isso não acontece? A gente já teve mais problemas em anos anteriores, Geraldinho. Hoje, né, a gente sempre conversa com os proprietários dos estabelecimentos, né, que fazem parte da nossa amostra, porque na nossa pesquisa a gente não divulga, né, o nome do estabelecimento, nem o endereço. Nem o endereço, nem as marcas dos produtos que a gente está analisando. E essa pesquisa ela é permitida por lei, né? O estabelecimento ele não pode negar a entrada ali, por exemplo, dos nossos pesquisadores que fazem essa coleta mensalmente. Hoje a gente não tem tido mais problemas, né? Então a gente tem uma pesquisa muito tranquila, ela ocorre semanalmente, todas as semanas, ao longo do mês. Então, 4 semanas, os estudantes visitam 20 estabelecimentos na nossa cidade e coletam o preço desses 13 produtos. Professor, uma outra pergunta curiosa com relação ao tomate e à batata.
A dona de casa, quando adentra um estabelecimento, ela pode escolher um outro produto para substituir esses que são mais caros, no caso da batata e do tomate, correto? Bom, aí existe essa possibilidade dela escolher. Agora, com relação ao leite, não tem condições de escolher um outro produto semelhante ao leite, tem? Não, tem alguns produtos, né, Geraldinho, que a gente tem uma difícil substituição. E esse é um ponto importante que a gente entra sempre na questão não só da segurança alimentar, mas da segurança nutricional da população. Como você substitui, por exemplo, o leite, que é rico aí em proteínas, né, além da carne. Né? Carne e leite são produtos que têm elevado preço aí, né, nos últimos anos. Então isso fica um produto de difícil substituição. No caso, por exemplo, arroz, né? A gente pode substituir por um macarrão, talvez, né, que é massa, também carboidrato. Mas a questão do leite, você substitui o leite por ovo, por exemplo, né, que é essa questão proteica, estou, né, pegando por esse lado. Só que é muito complicado. E aqui são alimentos básicos, Geraldinho, isso que é importante. É de difícil substituição, porque são itens básicos. Leite, né, manteiga, óleo, enfim. Como que você vai substituir esses itens? A manteiga se substitui por uma margarina, por exemplo. Mas a questão do leite, ela é mais complicada mesmo. Uma criança, né, que depende do leite, ela vai tomar o que no lugar, né? Então são esses itens. O leite com esse aumento, né, de 10%. Então isso é importantíssimo. Essa substituição... Não tem opção. Não tem. A população tende a substituir outro bem. Não tem jeito, a dona de casa chega falando, não quero leite de vaca, eu quero leite de cabra. É mais caro. Aí não vai encontrar também. Fica mais complicado. Não é verdade? É verdade. Muito bem. O senhor tem mais alguma coisa que possa ser divulgado para fortalecer a sua presença dessas informações tão importantes nesta linda manhã de quinta-feira aqui no Jornal das 10, professor? Bom, Geraldinho, hoje nós publicamos aí um boletim de indicadores da cidade com dados das contas da prefeitura, por exemplo, do DAMAI, além do movimento do comércio. É um boletim muito completo. Convido aí os ouvintes, né, a acessarem, está nas nossas redes sociais, NEP, o FSJ, tudo lá, e depois a gente pode retornar aqui para falar desse boletim. Será um prazer em recebê-lo. Dados muito importantes do município, que nós divulgamos todo mês também, né, para que a população possa acompanhar, né. Agora a gente vai entrar num período de eleições. Nada melhor do que a população se inteirar das finanças do município. Muito bem, eu gostaria que na próxima vinda do senhor ao Jornal das 10, o senhor trouxesse os números dessas informações, ok? Claro, Geraldo, vai ser um prazer para a gente conversar sobre isso também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Geraldinho, um abraço e um bom aí, início de final de semana, né? Como se diz. Quinta, amanhã já é sexta, aí já emenda aí com o final de semana. O senhor também, para toda a sua equipe. E você que está me ouvindo, muito obrigado. E não desliga não, viu? Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já com mais informações no jornal mais bem informado de toda a região do Campo das Vertentes. Jornal das 10. Você conhece